Olá! No vídeo de hoje quero fazer uma partilha, vamos chamar assim, né? Semana passada eu não postei vídeo porque eu estava de férias, né? E nessas férias eu tive muitas coisas que foram acessadas e aí eu quero dizer que quem já me conhece já ouviu eu falando disso, de que tudo aquilo que eu posto aqui no canal são coisas que passam por mim, são movimentos que estão me acessando e eu transformo isso em conteúdo aqui para mais alguém que possa estar passando por isso, ou isso vem das pessoas que eu cuido, das pessoas com quem eu me relaciono, eu fico atenta e aí eu crio um tema para falar aqui. Por isso que eu não tenho muita sequência ali, às vezes eu sigo o que vai me conectando. Mas dito tudo isso, o que eu quero dizer? Eu estava de férias e o último vídeo que eu postei eu falo sobre a importância da gente dar a medida, de achar a medida das coisas. E aí onde é que eu aqui me encaixo nisso? Nas minhas férias eu estava em contato, profundo, muito grande com a minha família. Então nós fomos 17 pessoas para uma casa e passamos lá uma semana e foi um contato muito intenso, de muitas emoções, de muitas alegrias, de muita ansiedade, de expectativa e de muitos desafios, aonde às vezes a gente se esbarrava, às vezes a gente tinha que ordenar e coordenar as emoções diante da condução de um grupo tão grande de 17 pessoas, né? Incluindo 2 cachorros também, ou seja, bastante aglomeração. E no último vídeo, quando eu falei do exemplo de dar a medida, eu dei o exemplo do filtro de barro. O filtro de barro ele tem uma primeira parte, onde a gente coloca tudo aquilo que é externo. Tudo aquilo, todas as águas, cheia de impurezas, cheia de conteúdos, de impressões, a gente põe na primeira parte. E lá dentro tem um filtro que, gota a gota, vai selecionando aquilo que deve ficar, aquilo que tem a ver com aquilo que deve ser ingerido, bebido, que está purificado, que está mais próximo da minha essência. Então eu dei aquele exemplo para justamente trazer esse simbolismo de como é para a gente vivenciar e ter uma vida em sociedade ou uma vida em família. E aí eu vou ampliar um pouco mais esse assunto. A gente que tem uma questão com a codependência, né, que somos codependentes, a gente tem uma tendência muito grande de muitas vezes enxergar a necessidade do outro em detrimento da nossa própria necessidade pessoal. A gente codependente fez um treinamento muito grande de ir identificando e priorizando quase que a vida inteira as necessidades dos outros. Portanto, imagine a cena aqui, eu, codependente, no meio da minha família. Uma família que eu amo, uma família que me importa e que sinto também que eles se importam comigo. Então, era um lugar de muitas emoções, como eu falei. E neste lugar da codependência, em alguns momentos, eu percebi que eu não estava usando esse exemplo de buscar a minha medida diante de tantos pedidos e de tanto vucu-vucu que tinha, né? Porque era muita gente, né? Muitas pessoas para conversar, relacionar e esperar e organizar os carros. Acho que dá para entender um pouco aí da intensidade da coisa. E eu fui me pegando muitas vezes só botando um monte de informações, ou seja, de águas, de situações, dessas emoções todas inteira na parte de primeira, mas eu não filtrava. E aí tudo que entrava já ia para a parte de baixo, aonde, né, através do exemplo que eu dou lá no vídeo, é a parte que me diz respeito, né? É a parte que então tem a ver comigo. E quando a gente coloca nessa parte, que é o nosso íntimo, todas essas informações sem filtro algum, é claro que isso dá dor de barriga, isso pode estragar, isso pode vazar, né? Porque daí se não filtra, vaza demais. E eu fui me pegando muitas vezes, então, nesses processos de tamanhas emoções, não fazendo esse processo de filtro, me esquecendo realmente de me priorizar,
de priorizar aquilo que seria cuidado para mim e para os outros que eu tenho como importante. Então, nós, codependentes, temos que estar sempre atentos a essa questão da medida, né? Do que é bom para mim e bom para o outro. O que é necessário para mim neste momento? É ir para a praia sozinha um pouco? Então, eu vou para a praia sozinha um pouco. É eu tomar um café mais cedo, é eu tomar um café mais tarde, né? É eu cozinhar determinada coisa ou é eu cozinhar de um outro jeito. Ou seja, como é estar no coletivo e achar uma medida de uma maneira a eu não me sentir, né, egoísta, né, ou inadequada ou mal por estar priorizando. Porque esta é uma questão, se você é codependente, você deve entender bem o que eu estou falando, no sentido de que, às vezes, a gente tem essa dificuldade da gente se priorizar, da gente ocupar um lugar. E quando a gente não ocupa esse lugar, né, a gente fica lá espremidinho, num movimento de um monte de gente, alguém vem lá e senta naquele lugar que você não está ocupando. Então, para mim foi muito importante, está sendo muito importante, porque eles estão ainda por aqui, pelo Brasil, né? Eles não moram aqui, e então está sendo muito gostoso e muito importante. E quando a gente está entre aqueles, né, que são importantes para a gente, às vezes a gente pode se perder nessa dinâmica. Por isso estou ouvindo eu aqui dizendo que ter me ouvido agora, nesse vídeo que eu postei lá, né, na semana retrasada, foi muito importante, porque me relembrou disso. E esse é o processo da gente que está o tempo inteiro conectado e ampliar nossa consciência e descobrindo as camadas, né, da nossa vida, principalmente, como eu já disse ali um pouco, que quando a gente está em família, quando a gente está com pessoas que sabem da gente, a nossa vulnerabilidade muitas vezes fica muito mais estampada, escancarada. E é aí que a gente precisa de mais filtro. Não é um filtro que só filtra filtro e nunca sai nada. Não é isso. Não é um filtro barreira de proteção que ninguém entra. Mas é um filtro que filtra e que ao mesmo tempo estabelece conexão, né? Então é este movimento onde eu existo e o outro também existe, e eu recebo do outro o que ele tem para oferecer, mas eu também observo os meus limites. Então, quando eu vou buscar a medida das coisas, eu sempre preciso estar atento aos meus limites, que sim vão ser diferentes, embora tudo a mesma família, cada um é um, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito e tem o seu gosto. E estabelecer este diálogo diante de pessoas que são da mesma família, né, e que têm muitas coisas parecidas, mas que não são iguais, são diferentes. Este é um grande desafio. Então, se você está aí no meio da família, agora é tempo de férias e você está no meio da sua família, eu recomendo que você ouça aquele meu vídeo da medida, mas que você some um pouco com isso aqui que eu estou falando, né? Quando a gente está entre famílias, as nossas histórias, as nossas questões de vivência da nossa infância, da nossa criança ferida, elas vêm à tona, né? Então, respirar, né, que é o gotejamento deste filtro, é sempre fundamental. Dar um tempo de respiro, dar um tempo da muvuca, do vucu-vucu, do tudo junto e misturado, para eu me desidentificar e me encontrar. E estar com eles e comigo. A gente só se perde quando a gente está só com a gente, daí eu estou isolada na minha fortaleza, ou quando eu estou perdida no meio dos outros. Então, o grande desafio, que é a tal da medida, é estar com o outro e estar comigo. Ver o que os outros de fora acham e ver o que eu aqui dentro acho, né? Então, este é o nosso desafio. Equilibrar isso não é ficar parado, né, estagnado ou enrijecido, mas é ir fluindo com cada uma das situações para que a gente encontre esse tal equilíbrio para cada uma das situações que são diferentes. Então, eu fico por aqui. Partilhei um pouquinho das minhas férias que foram intensas, foram profundas, foram
trouxeram conteúdos importantes, alguns já cuidados, outros em abertos, e eu sigo nesse processo de ir me investigando e dividindo com vocês aqui um pouquinho. Então ficou mais um vídeo de partilha aqui com vocês. Um beijo, uma boa semana, até mais!